Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como melhorar a sua comunicação, com base nos princípios de sabedoria de Salomão. E hoje o vídeo vai estar baseado no livro que chama Salomão, o homem mais rico já existiu. Esse livro ele vai trazer para a gente 15 princípios de sabedoria de acordo com Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi um rei de um povo que chamava Povo de Israel, de cerca de 3.000 anos atrás, mais ou menos 930, 950 a.C. E os princípios abordados no livro são tanto para bons relacionamentos, quanto também para entendimento sobre finanças, sobre empreendedorismo. E hoje eu vou trazer um dos 15 princípios e dentro deles 8 pontos para melhorar a nossa comunicação no dia a dia. Galera, a primeira coisa que eu quero falar, que provavelmente essa palavra eu vou usar muitas vezes no vídeo, é a palavra insensato. O que significa isso? Salomão, ele separa as pessoas praticamente em dois grandes grupos. Pessoas que agem com a sabedoria e pessoas que ele chama de insensato. Insensato, de acordo com Salomão, é uma pessoa que age contra o bom senso, praticamente, contra o bom senso, ou seja, uma pessoa que não tem noção das palavras, não tem noção dos atos, e ele considera essa pessoa uma pessoa sem sabedoria. E ele vem falando vários princípios que podem te levar à sabedoria. E nesse vídeo vai ser aplicado a boa comunicação, uma comunicação receptiva, uma comunicação assertiva nossa para com os outros. Então ele vai falar 8 pontos para melhorar isso. O que esse autor fez? Ele pegou os princípios de Salomão. Salomão foi ele foi um rei, ele foi um escritor, ele foi um grande pensador, filósofo existente na época dele. E ele pegou os princípios de Salomão, digeriu eles em vários pontos, e aí nós vamos pegar um deles para o vídeo de hoje. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui hoje é: fale de uma maneira que faça os outros quererem ouvi-lo. O que significa isso? Para a grande maioria das pessoas, falar é simplesmente sair soltando informações, sair soltando palavras que estão na sua cabeça, que estão já no seu pensamento. Mas nesse livro ele vai falar que é o seguinte: você deve falar de uma forma prazerosa, de uma forma que a pessoa se sinta interessada em ouvir o que você está falando. Várias vezes também ele fala durante todo o livro da importância de você saber o momento certo de iniciar suas falas, o momento certo de terminá-las ou o momento certo de nem usá-las. Nesse ponto ele está falando o seguinte: você deve falar o que você tiver de falar de uma forma que seja agradável, que seja palatável assim, a recepção dessa pessoa. Esse vizinho tá trolando. O segundo grande ponto é o ponto: aprenda a se tornar persuasivo. Persuasão, de acordo com o ponto de vista do livro, de acordo com o ponto de vista da sabedoria de Salomão, persuasão nada mais é do que instruir ou ensinar de forma delicada. Acho que na grande maioria das pessoas, assim, persuasão significa iludir, enganar ou induzir a pessoa a fazer o que você quer, mas não exatamente isso. Persuasão, na verdade, é você fazer algo que seja positivo para uma pessoa, mas de forma convincente. O que a persuasão permite? Ela permite que você coloque o seu ponto de vista de forma clara, de forma convincente e de forma completamente respeitosa. Por meio disso, você está instruindo, ou seja, você está fazendo algo positivo para alguém, que seria o ato de instruir, de ensinar. É isso que é considerado persuasão, de acordo com o ponto de vista do Salomão e do autor que está interpretando ele. Terceiro grande ponto é uma coisa também que é muito repetida no livro, é uma coisa muito importante, que é e simples também, mas difícil de ser executado, que é a grande questão de ouvir antes de falar. O ato de ouvir antes de falar é completamente respeitoso e educado. Quando nós fazemos o contrário também, nós somos desrespeitosos e às vezes nós até transparecemos sermos autoritários para com a pessoa. Normalmente nós erramos no sentido de, tipo assim, de estar numa conversa e essa pessoa começa a falar e a gente entra com o nosso ponto de vista. Quando a gente faz isso, nós estamos sendo, além de indelicados, nós estamos sendo desrespeitosos com essa pessoa. Eu erro nisso também, com certeza, uma coisa que eu venho aprimorando, venho tentando melhorar. O que eu tenho feito hoje em dia? Quando eu estou em alguma conversa e eu percebo que eu estou cortando alguém, eu faço o seguinte: me perdoa por eu ter te cortado, me perdoa por eu ter cortado o seu raciocínio. Pode concluir, por favor, depois eu falo o que eu penso. Quando você faz isso também, você permite que outra pessoa fale com mais liberdade, com mais clareza, e até os meus raciocínios, as minhas respostas vão ser diferentes. Eu vou ter mais tempo para absorver e responder. Ouvir antes de falar, antes de mais nada, é educado, confortável para quem está falando e também é um bom senso e um princípio de sabedoria. Quarto grande ponto:
Todos os pontos eles estão entre linhas tênues, assim, eles são muito próximos. Fale devagar e esteja atento às suas palavras. Que literalmente você falar e prestar atenção no que você está dizendo, não sair falando tudo que vem na sua cabeça sem refletir e sempre estar atento ao que você está falando, sempre estar atento a como isso vai ser gerado na outra pessoa, como isso vai sair da sua boca também, como você pode ser interpretado com o que você fala. E Salomão, ele era muito preocupado com o ato do que você fala, como você fala, e ele é também muito preocupado, citou várias vezes, da importância de ouvir. Por que o rei, talvez considerado o homem mais sábio que já existiu na face da terra, o homem mais rico, provavelmente um dos homens mais ricos que já existiram, se não for o mais rico, por que ele insiste tanto na gente ouvir primeiro, falar menos e receber mais? Ponto 5 é um ponto que eu também acho muito importante, é um ponto que nós devemos sempre negligenciar. Nunca diminua o próximo, em vez disso, levante a moral dele. É uma tendência quase que cultural nossa de brincar, de zoar, etc. E teve uma época que isso bombou aí, que foi muito falado sobre bullying, etc. Mas aqui Salomão está falando mais para adultos mesmo. Homens e mulheres que são considerados sábios, eles tendem a usar as palavras sempre para levantar a moral do próximo. Se você vai zoar alguém, vai falar algo pejorativo, tipo você é burro, você pode trocar isso por você é uma pessoa inteligente ou você está no processo de aprendizado. Ele fala que isso é um grande princípio de sabedoria. Você sempre fazer o meio, a pessoa que você se comunica estarem mais positivos do que negativos. E tem até um exemplo no livro que é muito bacana, que é o seguinte: imagine que você está em uma situação, em uma conversa ali, e vocês entraram numa fofoca, começaram a falar mal de alguém, começaram a prejudicar alguém verbalmente, e essa pessoa não está presente. Primeiro que Salomão fala que não é educado dar uma facada nas costas de alguém, ou seja, falar de alguém que não pode se defender. E é importante também, ele fala que se você começa a falar positivamente dessa pessoa, durante essa conversa com esse grupo, mesmo que as pessoas estejam falando negativamente, estejam criticando, a conversa tende ou a ser encerrada ou a ser positiva para aquela pessoa que vocês estavam falando mal. Então assim, a fofoca ou falar mal de alguém, tratar alguém mal negativamente, reduzir uma pessoa a algo, não é um princípio de sabedoria, pelo contrário. Levar as pessoas com elogios sinceros, palavras de afirmação e pontos de vista de qualidades, focar nas qualidades, sim, é um princípio de sabedoria. Sexto ponto é o ponto: pare enquanto está ganhando. Às vezes nós estamos em uma argumentação e tá tendo uma conversa ali, você já falou algo bacana, já teve um raciocínio legal, não tem necessidade de ficar se justificando, de ficar puxando mais assunto. Salomão fala o seguinte: fala pouco, fala o suficiente e encerre suas conclusões. Salomão fala muito que quando você tende a continuar falando, continuar defendendo seu ponto de vista, é bem provável que saia uma tolice da sua boca. Falou algo legal, concluiu seu raciocínio, deixa uma próxima pessoa falar e fica com os ouvidos atentos, mais uma vez, seguindo o princípio de ouvir mais e falar menos. Ponto 7, talvez um dos pontos mais importantes: compartilhe a sabedoria verdadeira. Para Salomão, as pessoas mais sábias que elas conseguem, na verdade, sabedoria por meio do tempo são os mais velhos, ou seja, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, pessoas que já passaram pelo fator tempo, já conseguiram alcançar uma certa maturidade, uma certa sabedoria. Ele até fala que a sabedoria se manifesta pelos cabelos brancos, ou seja, pessoas mais velhas são mais sábias que as pessoas mais novas. Não que não possa existir pessoas novas sábias, mas o tempo tende a ser um grande fator que favorece os mais velhos. Ele fala o seguinte, que quando você percebe que você é uma pessoa sábia, avós, pais ou até pessoas novas que procuram a sabedoria, perseguem a sabedoria, isso deve sim ser dito sem filtro, sem medida, o máximo possível. É a única hora que Salomão fala assim: cara, fala muito sobre isso, que é sobre a sabedoria. O último ponto é um ponto que na verdade está voltado não só para a sabedoria, mas para caráter e identidade, é o ponto: nunca minta. Normalmente as pessoas que mentem, elas têm a mentalidade que elas estão ou se saindo melhor, ou estão levando vantagem, estão enganando as pessoas. De acordo com Salomão, as pessoas que mentem, elas estão, na verdade, com o passar do tempo, elas vão colher frutos muito negativos, além da desconfiança das outras pessoas, além da falta de credibilidade nas pessoas que estão ao seu redor, consequências muito ruins pelo simples fato de não falar a verdade. E enquanto mentir é uma tolice, é um ato tolo, é um ato prejudicial tanto a você quanto às pessoas que estão ao seu redor, falar a verdade é um ato de sabedoria e um ato de inteligência. Quando você fala a verdade, quando você é reconhecido por uma pessoa sincera, verdadeira, uma pessoa que elogia, uma pessoa que se preocupa com o próximo, que se preocupa em cortar conversas negativas, isso tudo gera em você caráter, identidade e confiança. As pessoas ao seu redor tendem a confiar mais em você, depositar mais credibilidade e espalhar isso também de forma negativa, sempre se referenciando a você como uma pessoa íntegra, uma pessoa confiável, uma pessoa admirável. Galera,
Esses são os 8 princípios, como eu falei, são 8 princípios de como se comunicar melhor. Então, todos esses pontos são para você se comunicar melhor com as pessoas e também, de certa forma, receber melhor as comunicações, ou seja, ouvir melhor aquilo que as pessoas têm para falar. Te agradeço por ter ficado até o final. Se você tem gostado desse conteúdo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para eu continuar trazendo mais conteúdo, trazendo mais informações sobre empreendedorismo, sabedoria, inteligência, finanças. Esse livro, mais uma vez, eu vou mostrar, é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, se você quiser comprar ele, se você quiser saber mais sobre esse livro. É um livro que eu recomendo, leitura muito simples, muito objetiva. É isso, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.